Shalom Hashem, estamos começando um estudo de Colossenses, Epístola Cristã de Paulo, apóstolo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e irmão Timóteo, aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tens para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade, como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas, nos transportou para o reino do Filho de seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue de seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus vivo, visível, invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que eram nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para que perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes à esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que é debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Esta carta de Colossenses, primeiro capítulo, nós vemos, foi dirigida aos santos irmãos fiéis em Colosso, na Ásia, uma província romana da época. Graça, paz da parte do nosso Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Esses cristãos de Colossos tinham uma fé famosa e um amor, caridade entre eles. E Paulo então revela para os colossenses que eles não cessam de orar e pedir que eles sejam cheios do conhecimento da sua vontade, de toda sabedoria, inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. A epístola fala de conhecimento, gnosis, né? Yada no hebraico, gnosis no grego. Conhecimento é a palavra-chave dessa epístola. Paulo está falando sobre o conhecimento de Cristo, conhecimento do Evangelho. Logo adiante, no capítulo 26, no versículo 26 do capítulo 1, ele fala que o mistério que esteve oculto de todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem, ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente. A vós também, voltando no versículo 21, a vós também que no tempo eras estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte,
para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moveis da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. O conhecimento de Cristo, o conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual. É o tema da carta de Colossenses. O conhecimento, a luta, a batalha do conhecimento é a batalha-chave que nós estamos travando nessas épocas modernas. Já disse aí um líder cristão que o modernismo é a síntese de todas as heresias. Olha, não sei se é a síntese de todas, mas que tem muitas heresias, e as principais heresias tem, como a teoria da evolução, que diz que não houve criador, que veio tudo do nada, etc. Antes era o nada, e depois houve uma grande explosão do nada. Fica difícil de entender o Big Bang assim, e a criação, né? Nós cremos que Deus fez as coisas do que era invisível. Criou um grande espaço, universo e um tempo, fora da eternidade. Esse universo que está fora da eternidade. É um universo temporal. E Deus habita na eternidade. Portanto, a batalha do conhecimento, para se permanecer fundado e firme nessa fé, nessa fé que é o conjunto desse conhecimento, é o conhecimento com esperança. A fé é o conhecimento com esperança. A gnose, com esperança. O dicionário aqui nos fala sobre o conhecimento, a palavra conhecimento. E palavras próximas à gnose, iada no hebraico, gnose no grego, é o phaneros. Phaneros significa, que Paulo cita em outras epístolas, manifestação, fazer manifesto. Então Deus se fez manifesto o mistério, ou seja, o mistério é o conhecimento que não estava manifesto. E Deus então manifestou com a vinda de Cristo esse conhecimento, juntamente com os apóstolos e o conhecimento das Escrituras, que ele era o Messias, o Filho de Deus. Quem era o Filho de Deus? O Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, ou seja, as partículas cósmicas, o pensamento, as coisas abstratas. Foi ele que criou toda a estrutura do pensamento, do conhecimento, do cosmos, do universo. Foi Cristo que criou. E todas essas coisas, ele foi antes de todas. E essas coisas subsistem por ele. E também a finalidade dessas coisas é o louvor e a sua glória. É claro, esse Criador, esse mantenedor, esse Redentor, merece a nossa glória, por causa da sua manifestação poderosa em obras, como Jesus sempre dizia, creia em mim, pelo menos por causa das minhas obras, que os faço. O homem hoje moderno, ele se tornou agnóstico, ou seja, sem conhecimento de Deus. Ele não aceita o conhecimento de um Criador. Por isso a teoria da evolução, por isso o materialismo, né? Por isso o totalitarismo de Estado, um Estado sem Deus, um Estado sem família, um Estado sem os mandamentos de Deus, sem a moral divina da Bíblia. Então esse totalismo materialista que nós estamos lutando, o cristianismo, o judaísmo estão lutando contra ele, e ele se associa ao falso gnosticismo, o falso conhecimento, a falsa religiosidade, a falsa religião que pretende ligar-nos com esse Deus Criador. Não há como nós sermos ligados com esse Deus Criador, o Pai, senão através do Filho, onde são todas as coisas foram feitas por ele, como diz Paulo. E no capítulo 2, Paulo vai avançar ainda mais. Onde estão, ele diz, todos os tesouros, 2, verso 3, em quem estão escolhidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A ciência desenvolveu nos últimos séculos mais do que toda a era passada, e vai se desenvolver muito mais.
E o homem acha que a ciência vem da atividade de pesquisa universitária, acadêmica, laboratorial, da observação da natureza. Claro que vem o da mente, né, o científico, do método, do espírito científico. Claro que vem, mas isso atrás de todo o espírito científico, atrás de toda essa academia, essas universidades, está a graça de Deus que favorece esse conhecimento. Ou não. Esta presença de Deus é que conserva a ciência, ou deveria conservar o conhecimento e a ciência dada por ele, para que o homem aplicasse para o bem, não para o mal. Para aplicar-se para a generosidade, para a distribuição e não para a ganância. Então, falta amor. Qual é o segredo? Esse conhecimento materialista, moderno, odierno, não é revestido de amor, porque Deus é amor, não é revestido de Deus, porque Deus é amor. Quando ele não se reveste de Deus, ele não se reveste de amor. Quando ele não se reveste de amor, ele automaticamente vai se produzir destruição, egoísmo, concentração, distorção. E é por isso que temos um mundo desequilibrado, famílias desequilibradas, vidas individuais desequilibradas. E qual o segredo de recuperar, resgatar essas famílias, essas nações, empresas, academias, para o que é equilibrado, para o que é justo, para o que é vida? Através de Cristo, através da sua redenção, do Evangelho. Tá certo? A sua manifestação. O Evangelho traz luz, nos traz participar da herança dos santos na luz, verso 12. E nos tira dessa potestade de trevas. As civilizações antigas, as Índias, as civilizações islamitas, né, viviam de matanças e matanças, de guerras e guerras, né? Para os seus chamados deuses, que nós sabemos que são anjos caídos, não tem nada de deuses. É uma coisa da falsa religião gnóstica chamada, de que Deus é um ser abstrato, ou tem um ser superior que deu gerações de deuses, filhos menores. Não, as criaturas não são deuses. Só o Filho, o Pai e o Espírito Santo é que tem a perfeição da divindade. As criaturas devem considerar sempre os seus olhos, os seus valores, o seu cânon, a sua regra de medida de todas as coisas no Pai, no Filho e no Espírito Santo, e não em santos, né? Porque os santos, apesar de terem virtudes, mas também são imperfeitos. Então, na totalidade da verdade, da santidade, das virtudes, nós devemos olhar para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui são revelados para nós pelo Espírito e pela palavra que nos é entregue pelos apóstolos, escrituras, profetas e o próprio Jesus, o Deus encarnado, a lei perfeita. E esse evangelho, ele é um evangelho operativo, não é só um evangelho acadêmico teórico, porque não existe uma separação do evangelho entre academia do evangelho e governo do evangelho e operação do evangelho. O evangelho é um só. O evangelho, a palavra de Deus, tem que operar no nosso coração, na nossa vida, na nossa mente. Como diz Paulo no versículo 29, e para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia que obra em mim poderosamente, para nos apresentar homem perfeito em Jesus Cristo. Homem reconciliado com Deus, perdoado, santificado com Deus. Santificação pelo Espírito, não obras sociais. As obras sociais não nos santificam. A santificação pelo Espírito, as obras é uma consequência da santificação que é operada pelo Espírito em nós, através da sua palavra, de sabedoria e inteligência. Esse é o mistério revelado a nós nesses tempos difíceis, em que Jerusalém está sendo ameaçada de divisão do seu povo eleito. Oremos pela paz de Jerusalém, Salmo 122, e pela conservação desse conhecimento, pois diz o profeta Oséias que o povo perece por falta de conhecimento. Essa falta de conhecimento fez pecar Israel. Meu povo, 4:6,
de Oséias, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Diz que esqueceste da lei de teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Então Deus muda a honra em vergonha daqueles que têm conhecimento, recebem a revelação, epifanas, ou fanerosa, a manifestação do conhecimento de Deus, e rejeitam essa manifestação, rejeitam o Evangelho. Então, esses que rejeitam o Evangelho são destruídos. Por quê? Porque eles são rejeitados por sua vez, eles são rejeitados por Deus. Aqueles que recebem e não praticam, vão no mesmo caminho. Por quê? Porque abandonam a lei de Deus, esquecem da lei de Deus, não lembram a lei de Deus. É o que nós vemos aí com esses casamentos de homossexuais, direito de pedofilia, em alguns países está sendo defendido, direito de uso de drogas, que vemos no Brasil agora, manifestação no Congresso, não é? A senadora aí insignificante, propondo perseguição à palavra de Deus, censura a nossa consciência. Tudo isso é sinal que o mundo, que o Brasil, já entrou em juízo de Deus, porque o juízo vem pela rejeição do conhecimento do Evangelho. Se a partir do momento que o Evangelho, como eu estou pregando, falando a você o Evangelho aqui, esta manhã, nesse sábado tão bonito, você rejeitou o Evangelho, o conhecimento desse Evangelho, você trocou pelo materialismo marxista, o materialismo liberal democrático, qualquer filosofia, você se deixou enredar por fantasias e filosofias humanas desse mundo carnal, de interesses econômicos, comerciais, perversos. Então, você se deixou enganar, rejeitou esse conhecimento, Deus vai lhe transformar a sua honra em vergonha. Então, essa decomposição da social que nós estamos vivendo, sentindo e passando, na televisão, na mídia, nas artes, na ciência, nas academias, nas empresas, no trabalho, na política, é consequência já da transformação da nossa honra em vergonha, porque rejeitamos o conhecimento do Evangelho. E nós precisamos ter arrependimento, pechuvar, voltar para o conhecimento, para a lei divina, para o conhecimento divino, e não para a lei escrita da perversidade dos homens, nesses chamados congressos democráticos, ou nesses chamados congressos islâmicos, tradições de homem, fantasias de homem, adoração a anjos caídos de Satã, não é? Como disse Lutero, o Alá é o Satã. Como que nós vamos ter comunhão religiosa e ecumenismo com religiões de Satã? Não podemos, pelo amor de Deus. Não podemos cair nesse acordo de Obama e o quarteto das Nações Unidas, ONU, União Europeia e Rússia, dividir Jerusalém, tirar do povo eleito a cidade santa, que há tantas promessas de Deus que colocou seu nome para sempre, que retornaria o seu povo castigado pela rebeldia passada de volta para não ser mais tirado da Terra Santa. Não podemos alinhar o nosso governo com esses seguidores de Satã, contra o povo eleito, contra o projeto de Jerusalém. Diz Deus que Ele vai, quando levantar Sião, Jerusalém, no seu status político, no seu status bíblico, Ele vai aparecer em glória, e logo o Senhor Jesus vai descer ali em glória com seus santos e anjos, para reinar os 1000 anos, e todos os governos e congressos e a lei sairá de Jerusalém, Sião. Isso é objetivo, isso não é filosofia nem meditação, nós não estamos meditando, isso é uma realidade profética, bíblica, que Deus, Jesus voltará a pisar seus pés e governar este mundo com vara de ferro, na sua doutrina, na sua lei, no seu mandamento. Não pensemos nós que podemos brincar com a palavra de Deus, não podemos tirar nem acrescentar essa palavra. Se nós tirarmos ou acrescentarmos essa palavra, abriremos brechas para Satã e suas religiões
nos destruírem, rejeitarem o conhecimento dessa palavra, do Evangelho. No último livro da Bíblia, o apóstolo João diz assim: se alguém tirar, 22:19, se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Ou seja, será eliminado da criação divina. Até o inferno é uma criação de Deus, para os anjos caídos, não para os homens. Os homens estão sendo seduzidos por esses anjos caídos e seus satãs, suas falsas religiões e suas falsas doutrinas e filosofias políticas vãs europeias, que hoje a Europa tem 2,4% de cristãos só. E quantos milhões de percentuais de filósofos deixaram o conhecimento da palavra de Deus e seguiram as filosofias dos homens, das academias sem Deus, como esse tal de Engels, esse Nietzsche, esse Marx e tantos outros místicos do Oriente, aí, gurus, que vêm desses deuses satânicos, confundir o Deus bíblico verdadeiro, o mediador de Cristo, e a capital do reino milenar de Cristo, Jerusalém, Israel. Fica para lá, louvado seja Deus, que voltará neste mundo, e a sua glória, diz o profeta, cobrirá toda a terra, e o seu conhecimento será dado a todos os seus filhos, para sempre nesta terra. As perseguições vão ser grandes. As perseguições legais, políticas, institucionais estão cada dia mais violentas contra os cristãos e contra os judeus, mas essa época de perseguição e de sofrimento, como diz Paulo, que escreveu Colossenses pela prisão, na prisão em Roma, essas perseguições, esses sofrimentos, são os últimos sofrimentos do corpo de Cristo, antes dele ser ressurreto, vivos e mortos, na sua glória. Shalom Hashem, muito obrigado. Vamos, pela voz que já não permite, encerrar essa parte de estudo de Romanos. Fomos até o capítulo 1 e voltaremos para os restantes mais 3 capítulos, o 2, o 3 e o 4, se assim o Senhor Jesus nos permitir. Shalom Hashem, na paz do Senhor. Shalom, Shabbat Tov, bom Shabbat para você.